E aí, meus amigos, vamos para mais um vídeo. Estamos aqui na Escola dos 40. Hoje é dia de você fazer essa reflexão. Esse vídeo está indo ao ar domingo, então é o primeiro dia da semana. É o momento em que você vai precisar desses conselhos aí que eu vou te dar aí, que são fundamentais. Por quê? Porque hoje vamos falar de um texto em Atos capítulo 28. Por quê? Esse é um texto interessante. Nós vamos ver uma afirmação do apóstolo Paulo, ele falando sobre a caminhada dele, sobre os objetivos claros dele. E ele é questionado no capítulo 26 sobre a caminhada e ele decide realmente fazer uma colocação que é interessante aqui. Ele diante do rei Agripa, e a Bíblia diz que ele faz uma colocação para o rei, que para mim e para você, verdadeiramente deve ser fundamental a afirmação do apóstolo Paulo para a nossa vida. Por quê? Esse mesmo Paulo, em Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 13, ele diz assim, não que eu tenha alcançado alguma coisa, nem que eu seja melhor do que ninguém, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás fico, olhando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo da plena soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, em Filipenses, está dando essa afirmação: eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Só que ele deparou-se com um problema um pouco maior. Ele tinha sido acusado de sedição, ou seja, de fazer tumulto numa cidade, promover bagunça e baderna. E ele precisava se defender, só que o argumento que ele tinha era o argumento que promovia mais a prisão. Porque ele pregava algo chamado o caminho. Ou seja, ele pregava sobre Jesus, sobre a ressurreição. Portanto, ele, agora que está pregando sobre a ressurreição, ele foi preso. Por quê? Porque na cidade ele estava pregando, a idolatria era muito grande. Porém, ele tem um diálogo agora com o rei Agripa, em Atos capítulo 26. A partir do versículo 19, ele fala assim: portanto, rei Agripa, eu obedeci à visão celestial, ou seja, eu não fui desobediente à visão celestial. No 20 ele diz: anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar, por meio de suas obras, que mudaram de rumo. O apóstolo Paulo, na hora de ele estar sendo arguído pelo rei Agripa, ele diz: eu não fui desobediente à visão celestial. O que estão tentando imputar em mim sobre a questão de crime, eu só falei aquilo que eu acredito. Ou seja, o meu objetivo continua o mesmo, daquele de Atos, capítulo 9, quando eu tive um encontro com Jesus. Eu não fui desobediente à visão celestial. Então o apóstolo Paulo, agora falando isso, nos faz refletir sobre algumas questões. Faça uma análise na sua vida, você que caminha com Cristo, ou que já caminhou. Quem caminhou já sabe que está desobedecendo a visão celestial, porque você desviou, precisa retornar. Mas vamos analisar aqueles que estão no caminho ainda. A Bíblia diz que Jesus falou: eu sou o caminho, ou seja, há uma trajetória, há uma rota, que é Jesus. Ele não falou: eu sou os caminhos. Não, eu sou o artigo definido. O caminho, a verdade e a vida. O apóstolo Paulo agora está dizendo que não foi desobediente à visão celestial, ou seja, a essas três características de Deus, de Jesus, o apóstolo Paulo não foi desobediente. Agora vai a pergunta para você: como é que está você? O apóstolo Paulo chega para a igreja de Gálatas e fala assim: vocês corriam bem, quem foi que te fez parar? Ou seja, eles estavam numa toada boa, estava todo mundo animado para chegar ao céu, fazendo a obra, só que algumas coisas aconteceram e eles pararam. Só que o apóstolo Paulo faz uma pergunta: mas foi quem que te fez parar?
Por que ele faz essa pergunta? E por que Paulo agora está dizendo que não foi desobediente à visão celestial, querido? Sabe por que ele faz essa pergunta? Primeiro, quando ele fala quem foi te fez parar, porque no mesmo Paulo, em Romanos capítulo 8, diz assim, quem nos separará do amor de Deus? E aí ele correlaciona vários aspectos de dores. Ele fala que nem a morte, nem o porvir, nem o passado, nem o presente, nem altura, nem profundidade, nada, nenhuma outra criatura nos fará separar do amor de Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo agora está dizendo que, independente da circunstância, não há como nós nos queixar. É interessante que nós olhamos para essa afirmação do apóstolo Paulo e precisamos realmente fazer uma análise para nós. Como é que é a minha caminhada? Eu vejo pessoas fazendo a afirmação, fulano está no primeiro amor. Ou seja, o que ele está dizendo com isso? Está dizendo que o primeiro amor é aquilo que o cara está no maior fã, maior paixão, está pegando fogo. Isso significa que, então, quanto mais ele caminha, ele vai perdendo isso? Só que a Bíblia não fala isso. O apóstolo Paulo está aqui agora com uma certa idade, já está, já próximo a chegar no corredor da morte, está dizendo, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu acho lindo, lindo mesmo em Josué, no capítulo 14, quando Josué, ele é questionado pelo Caleb. Quando ele diz assim, Josué, Moisés, servo do Senhor, ele me prometeu uma terra quando nós andávamos lá no deserto ainda, e você estava lá. A Bíblia diz que quando Josué fala isso, ele fala assim, dá 40 anos em que ele fez a promessa, ou seja, ele estava com 40 anos, passaram-se 45 anos, e agora Caleb está com 85 anos, e quando Josué pergunta para ele, dentre tantas perguntas, Josué fala, você quer que eu leve homens com você para você conquistar Hebron? A resposta de Caleb foi, não precisa não, eu ainda estou como menino, eu ainda estou do mesmo jeito que eu tive a visão e a promessa. No mesmo jeito que me fizeram a promessa, que Deus me fez a promessa, disse que ia me dar, eu estou do mesmo jeito agora, para subir, para descer, para conquistar. O que é fundamental para mim e para você. Às vezes nós começamos a olhar para a vida e olhamos pelo aspecto de que quanto mais passa o tempo, mais desanimado ficamos. Só que, biblicamente, não é isso que a Bíblia espera, que Deus espera de nós. Ao contrário, o que Deus espera de nós é aquele que Ele identificou falando sobre Jesus. E crescia Jesus diante dos homens em graça e em conhecimento. Cada dia mais, querido, é mais vigor, mais experiência, mais vontade de servir a Deus, de chegar ao céu. Então, quero dizer para você, o apóstolo Paulo fala, olha, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Que você tenha esse conselho e aplique na sua vida também. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus, querido, esteja sobre sua vida.